Vamos de assunto, tá? Vamos falar um pouquinho de política, porque o deputado estadual Alcides Fernandes, do Partido Liberal, do PL, criticou o vídeo que foi publicado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e acabou afirmando que o apoio do partido à pré-candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará tem o aval de Jair Bolsonaro. A notícia, inclusive, é destaque no site da CNN Brasil. A gente mostra para vocês e faz o convite para acessarem o nosso portal, está aí na tela. Alcides afirma que o vídeo de Michele é, abre aspas, infeliz, fecha aspas, contém alegações infundadas e só serviu para ser usado pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Além de fazer acusações contra o senador Flávio Bolsonaro e expor o racha dentro da família, no vídeo Michele se posiciona contra o apoio do PL a Ciro Gomes e questiona a pré-candidatura de Alcides ao Senado. Contudo, o parlamentar alega que a aliança do partido com o Ciro não foi feita às escondidas e contou com o respaldo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro disse nesta sexta-feira que a crise envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é uma página virada. Questionado se havia conversado com Michele, Flávio evitou responder e afirmou apenas que havia visitado seu pai, Jair Bolsonaro. A declaração ela foi dada antes de uma romaria em Goiás. Vamos assistir. Visitei meu pai hoje, conversei com ele, estava tudo bem. A saúde dele, óbvio que demanda cuidados ainda, mas estava pelo menos sem soluço, tá? E para ficar bem claro da minha parte aqui, a bola para frente, a página virada, vem aqui com a blusa branca da paz para olhar para frente, tá? E vamos embora resgatar esse Brasil junto, tá bom? A gente tem a companhia do nosso analista de política, Pedro Venceslau, que já está aí. Ó, bonito, terna. Gostei dessa gravata, hein, Pedro? Tudo bem? Obrigado por me fazer companhia neste sábado, meu amigo. Bem-vindo. Bom dia aqui, Renan. Bom dia a todos nesse domingo. Estou aqui em Brasília hoje, excepcionalmente. Pedro Venceslau, o que a gente pode trazer dessa confusão, dessas rusgas que foram criadas aí, enfim, esse vídeo que pegou muita gente de surpresa, o que você conseguiu apurar? Flávio Bolsonaro agora está tentando, de alguma maneira, minimizar, né, essa crise causada pelo desentendimento dele com a Michele, mas esse é mais um revés da campanha bolsonarista à presidência. Sem dúvida. Esse vídeo ele foi articulado ontem para dar um recado claro para Michele Bolsonaro da situação no Ceará. Não há como ela reverter esse cenário no Ceará. A decisão lá está tomada e a Michele vai ter que aceitar isso. Quando esse acordo foi costurado, a Michele tentou interditá-lo e criticou publicamente essa articulação que havia acontecido. Foi até o Ceará prestar apoio a Eduardo Girão, candidato do Partido Novo, desautorizou os acordos todos e naquela ocasião, para evitar uma crise maior, eles congelaram as articulações. Mas depois elas avançaram e com o aval de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro montou o seu palanque no estado. Alcides Fernandes, pai de André Fernandes, candidato a senador, vai dar o palanque para Flávio Bolsonaro, que não vai subir no palanque de Ciro Gomes, e tudo bem. Qual a leitura que se faz? Bom, Michele Bolsonaro não pretende desescalar essa situação na leitura de dirigentes do Partido Liberal. Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, que estava em Miami, antecipou a sua volta ao Brasil, deixou de ver alguns jogos da Copa do Mundo para fazer essa conversa com a Michele. Foi ele que patrocinou politicamente e deu estrutura para Michele Bolsonaro a construir esse movimento em torno do PL Mulher. E de fato o que aconteceu foi que Michele construiu de fato do nada um braço político que não existia no PL. Só que ela construiu também um grupo político próprio dela, que não age conectado com a executiva nacional do PL, nem com a pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Então a reclamação que tem no PL é que a Michele determina alguns nomes do grupo dela e tenta impô-los. Então, por exemplo, ela conseguiu isso com o Carol Detone em Santa Catarina e implodiu um acordo que já havia sido costurado pelo governador Jorginho Melo para apoiar Esperidião Amin para o Senado. O PL acabou aceitando a imposição de Michele. Também conseguiu impor Bia Kicis no Distrito Federal, mas não conseguiu impor a sua vontade no Ceará, e aí então gravou esse vídeo. Então, o que há também nesse momento é uma crise de interlocução, porque a Michele Bolsonaro supostamente diz que defende determinado nome com o aval do marido, Jair Bolsonaro, com quem ela convive diariamente, ela é a pessoa mais próxima de Jair Bolsonaro. O problema é que o Flávio Bolsonaro, quando discorda de Michele, também diz que tem o aval do pai.
A questão é que o próprio Bolsonaro tem impedido de falar, impedido de dar entrevistas, de participar de reuniões. Então as pessoas no mundo político, os players, eles ficam se questionando, afinal, qual é a decisão verdadeira de Jair Bolsonaro? Como acreditar na interlocução dele? É com a Michelle, é com o Flávio, enfim, quem dá a palavra final nessa crise toda? O fato agora é que a Michelle Bolsonaro criou um problema para Flávio Bolsonaro durante toda a campanha, porque ele perde força entre o eleitorado feminino, no momento que ele estava tentando justamente costurar a participação mais efetiva da Michelle na campanha presidencial. A ideia era que ela viajasse com ele, que ela gravasse vídeos e que ela fizesse esse movimento em torno das mulheres para o PL. Agora, Pedro, uma dúvida com relação, sobretudo, ao futuro da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro em meio a essas rusgas, né? Você disse e trouxe para a gente um olhar das apurações, do que você ouve aí por Brasília também e ouviu, né? Nesses telefonemas que você troca com fontes ligadas à pré-campanha. Mas aí eu queria entender, para o futuro, essa rusga, essa discussão, esse vídeo, esse racha é muito prejudicial. Muito prejudicial, mas não a ponto de que Flávio Bolsonaro possa deixar de ser o candidato. Porque tem gente que acredita que a Michelle possa, em algum momento, substituir o Flávio. A Michelle Bolsonaro, vale lembrar, é muito próxima de André Mendonça, que é o ministro que está tocando toda essa questão envolvendo o Daniel Vorcar, o Dark Horse, etc. Mas, nesse momento, a campanha do Flávio tenta minimiza essa frase que ele deu agora, essa entrevista coletiva, no sentido de paz, camisa branca, vamos conversar, mas é muito difícil minimizar, porque numa situação como essa, nesse momento, quando eles estão conseguindo mudar um pouco de assunto depois dos áudios do Dark Horse, quando houve essa operação da Polícia Federal contra Jacques Wagner, desgastando o PT, que era um momento para a pré-campanha surfar politicamente, Flávio Bolsonaro se vê na defensiva, tendo que o tempo todo responder perguntas sobre essa crise familiar. Vale dizer, Renan, que essa crise familiar não é nova, não é recente, ela sempre existiu um mal-estar entre os filhos de Bolsonaro e Michelle, mas era algo que o PL conseguia manter nos bastidores, transbordou. Tem uma liderança do PL que usou essa expressão. Essa crise agora transbordou, mostrou uma família rachada, e aquela que seria a principal aliada no público feminino de Flávio Bolsonaro agora não deu demonstrações de que pretende em algum momento se engajar na campanha. Michelle, segundo as lideranças do PL, está mais preocupada com o projeto próprio dela, com as aliadas dela, do que com o projeto presidencial. Esse foi Pedro Venceslau, nosso analista de política, conversando conosco, direto de Brasília. Meu amigo, obrigado por enquanto. Voltamos a falar em breve. Te agradeço.